Na manhã do casamento do Marcos, tudo começou como sempre nos últimos 5 anos, com uma ligação da minha mãe dizendo que eu precisava me vestir direito e não passar vergonha na frente da família. Eu estava no quarto do Hotel Fairmont olhando para o vestido de madrinha amarelo mostarda que a Patrícia tinha escolhido especialmente para mim, quando minha mãe ligou com as instruções finais. Emma, querida, sei que isso é difícil para você, disse ela com aquele tom misturado de pena e superioridade. Ela falava sobre estar perto dos amigos bem-sucedidos do Marcos e da família da Patrícia cheia de conquistas. Lembre-se que nem todo mundo pode ser médico ou advogado. Eu respondi, vou lembrar, enquanto fechava o zíper do vestido que me fazia parecer uma banana estragada. E, por favor, não fale da sua situação de trabalho, a não ser que alguém pergunte. É o dia do Marcos e não queremos que as pessoas fiquem desconfortáveis. Situação de trabalho era assim que minha família chamava agora. Não era carreira, nem profissão. Parecia até uma doença delicada. A verdade é que eu tinha construído a Anderson Global Logistics, uma empresa de cadeia de suprimentos avaliada em 4,2 bilhões de dólares, com mais de 85 mil funcionários em 47 países. Nós cuidávamos da distribuição de 30% das empresas da Fortune 500, tínhamos revolucionado a logística de medicamentos e estávamos a 3 dias de fechar a maior fusão da história do setor. Mas, para minha família, eu trabalhava em supermercado. Tudo começou de forma simples, 7 anos atrás. Quando eu estava montando meu primeiro centro de distribuição, trabalhei à noite em um Safeway para entender cada detalhe do varejo de alimentos. Queria aprender como os produtos chegavam às prateleiras, como funcionava o controle de estoque e como mudava a demanda dos clientes. Enquanto outros executivos aprendiam isso em planilhas e relatórios de consultoria, eu aprendi passando códigos de barras e repondo mercadorias da meia-noite às 6 da manhã. Quando a família perguntava sobre meu trabalho naquela época, eu dizia que estava no varejo de alimentos ou em logística de suprimentos. De algum jeito, isso virou a Emma trabalha em supermercado. E depois que essa história pegou, era impossível corrigir sem parecer mentira ou delírio. Na primeira vez que tentei explicar o que a Anderson Global realmente fazia, o tio Richard deu tapinha no meu ombro e disse, que bom, querida. É ótimo você ter ambição com o seu emprego no supermercado. Quando falei que tinha contratado meus primeiros 100 funcionários, a tia Susan sorriu e respondeu, você está chefiando um setor agora? Que progresso maravilhoso! E assim foi, eu parei de tentar corrigir minha família. Era mais fácil deixar que acreditassem no que quisessem do que lidar com o ceticismo deles. E, para ser sincera, uma parte de mim queria ver até onde eles levariam essa ilusão sobre a minha vida. A resposta era clara, para sempre. O jantar de ensaio na noite anterior tinha sido especialmente difícil. A família da Patrícia era cheia de conquistas de verdade. O pai dela tinha uma construtora de sucesso. O irmão tinha acabado de vender sua startup por 50 milhões de dólares. A mãe era juíza federal. Eles eram simpáticos, inteligentes e claramente esperavam que a família do Marcos fosse igualmente impressionante. Durante os drinks, o irmão da Patrícia, Jason, me perguntou, então, Emma, o Marcos comentou que você trabalha com serviço de alimentação. Está pensando em abrir seu próprio restaurante? Antes que eu pudesse responder, Marcos se apressou em dizer, não. A Emma não é do tipo empreendedora. Ela trabalha em supermercado. Mas é um trabalho honesto. O silêncio que seguiu foi constrangedor. Jason disfarçou bem a surpresa, mas eu vi os pais da Patrícia trocarem olhares. Eles claramente se perguntavam como uma família cheia de médicos, advogados e empresários de sucesso tinha alguém cuja maior conquista parecia ser não estar desempregada. Varejo de alimentos é fascinante, respondi simplesmente. A logística sozinha já é muito complexa. Tenho certeza, disse o pai da Patrícia, educado, e logo mudou o assunto para o escritório de advocacia do Marcos. Mais tarde, naquela noite, ouvi a mãe da Patrícia conversando com a minha mãe no bar do hotel. A Patrícia comentou que a Emma talvez seja a madrinha dos filhos deles um dia, disse ela, com cuidado. A Emma adoraria, respondeu minha mãe. Ela é ótima com crianças. Claro, não tem condições de ser uma influência financeira, mas é muito carinhosa. Influência financeira? Bom, sabe como é, ela ainda está se encontrando profissionalmente. Nós ajudamos quando podemos. Família é para isso.
Mas seus netos terão muitos exemplos de sucesso sem precisar se preocupar com a situação da Emma. Depois de ouvir isso, saí do bar e passei o resto da noite no meu quarto, revisando relatórios de aquisição e tentando lembrar por que eu tinha achado que vir a esse casamento era uma boa ideia. Na manhã da cerimônia vieram novas humilhações. Enquanto fazíamos cabelo e maquiagem, as outras madrinhas, a irmã da Patrícia e duas amigas da faculdade, falavam de suas carreiras. Uma era cirurgiã pediátrica, outra estava lançando sua segunda startup e a terceira era sócia em uma consultoria. Quando perguntaram sobre mim, Patrícia respondeu: a Emma trabalha em supermercado. Já faz anos. Ah, disse a médica educadamente. Deve ser um trabalho estável. Muito estável, concordei, sem mencionar que a estabilidade vinha porque a Anderson Global tinha contratos exclusivos com todas as grandes redes de varejo da América do Norte. Depois, começaram a falar sobre férias. Uma delas tinha casa nos Hamptons. Outra planejava passar um mês na Europa. Quando perguntaram dos meus planos de viagem, respondi apenas que não tinha nada marcado, em vez de contar que na semana seguinte estaria em Singapura finalizando uma fusão de 1,8 bilhão de dólares, depois iria para reuniões em Londres e para a inauguração de uma fábrica na Baviera. A cerimônia em si foi linda. Patrícia estava radiante com o vestido de renda da avó, e Marcos parecia realmente feliz. Eu fiquei no altar segurando o buquê, tentando me concentrar na alegria deles em vez dos comentários sussurrados dos parentes sobre minha aparência. Pobre Emma, ouvi a tia Susan dizer atrás de mim. Essa cor não favorece em nada. Patrícia deveria ter escolhido algo melhor pro tom de pele dela. Não é o vestido, alguém respondeu baixinho. É o estresse. Pressão financeira envelhece. Mantive o sorriso o tempo todo, até quando o fotógrafo me colocou um pouco atrás das outras madrinhas nas fotos oficiais. É pela composição, explicou. Mas todos entenderam, era para diminuir o impacto visual do membro da família que não se encaixava. A recepção foi no grande salão do Fairmont, um espaço lindo que, na verdade, eu quase comprei 2 anos antes, mas desisti porque não servia para meu portfólio imobiliário. O jantar foi ótimo, embora eu mal tenha provado, já que precisei ouvir brinde após brinde exaltando as conquistas de todos menos as minhas. A família da Patrícia, disse Marcos, levantando a taça de champanhe. A juíza Whitfield, que dedicou a vida à justiça. Ao Jason, que acabou de vender sua empresa por mais dinheiro do que a maioria de nós verá em toda a vida. Ao Sr. Whitfield, que construiu seu império da construção do zero. Então se virou para o lado da nossa família. Ao tio Richard, que virou sócio no escritório de contabilidade depois de 20 anos de dedicação. Ao primo Derek, que abriu seu segundo consultório odontológico este ano. A Sarah, madrinha de honra da Patrícia, que salva vidas como cirurgiã pediátrica. Ele fez uma pausa, olhou nos meus olhos e completou, e aos familiares que nos apoiam de formas muito especiais. Minha irmã Emma, que veio de Seattle só para estar aqui, apesar da despesa. Ela trabalha em supermercado, que é um trabalho honesto e necessário, e nós a amamos por seus valores simples. Aplausos educados, mas cheios de um tom de pena. Várias pessoas me olharam com aquela simpatia cuidadosa que normalmente se dá a viciados em recuperação ou a recém-divorciados. Foi na parte da dança que o verdadeiro drama começou. Saí para o terraço para tomar ar e ouvi uma conversa que mudaria tudo. A mãe da Patrícia falava com Marcos perto do bar, com a voz preocupada. Marcos, preciso te perguntar diretamente. A Emma é financeiramente estável? Não quero ser indiscreta, mas a Patrícia comentou que talvez queira que ela seja madrinha dos filhos de vocês. E, considerando a situação dela, Deus sabe, ela luta há anos. Marcos riu. Ela é doce, mas mal consegue cuidar dela mesma. Trabalha no mesmo supermercado há 7 anos? Nunca foi promovida, nunca tentou nada diferente. Acho que ela simplesmente não tem ambição, sabe? A senhora Whitfield pareceu aliviada. Eu só me preocupava com a influência. Não que haja algo errado com o trabalho dela, claro, mas a Patrícia vem de uma família de realizadores. O pai construiu a empresa do zero, o irmão acabou de ganhar 50 milhões vendendo a startup. Queremos que nossos netos tenham os exemplos certos. Não se preocupe com isso, disse Marcos. A Emma basicamente é o caso de caridade da família.
A mamãe manda dinheiro para o aluguel às vezes. Todos nós ajudamos a pagar o carro dela. Ela tem boas intenções, mas não é capaz de mais do que já faz. Nada disso era verdade. Eu nunca pedi nem recebi ajuda financeira da família. Mas, pelo jeito, essa era a história que eles contavam a si mesmos para justificar meu estilo de vida simples e intencional. Eu estava prestes a voltar para dentro quando ouvi a voz do Derek vindo de um canto, conversando com alguns parentes da Patrícia. Vocês viram o carro da Emma no estacionamento? Tem uns 15 anos de idade. Fiquei até com vergonha quando o manobrista teve que descobrir como ligar aquilo. O Marcos comentou que ela anda usando vale-refeição. Eu ouvi isso também, respondeu um dos primos da Patrícia. É simplesmente triste, continuou Derek. A família toda é bem-sucedida, menos ela. Minha mãe acha que talvez a Emma tenha algum tipo de dificuldade de aprendizado nunca diagnosticada. Como mais você explica alguém ficar 7 anos no mesmo emprego básico? Pelo menos ela parece feliz, comentou o primo, tentando ser gentil. Ignorância é uma bênção, respondeu Derek. Ela nem faz ideia de como está atrasada na vida. Aquilo foi demais. Peguei o celular e mandei mensagem para o David, meu chefe de segurança, pedindo para vir me buscar. A resposta chegou na hora, 10 minutos, helicóptero abastecido e pronto. Caminhei de volta para o salão, pensando em me despedir discretamente e sair antes que a noite piorasse. Mas, quando cheguei perto da mesa principal, Marcos bateu na taça de champanhe para chamar a atenção. Senhoras e senhores, começou, quero aproveitar para agradecer a presença de todos. Eu e Patrícia estamos muito felizes por estarmos cercados de pessoas tão bem-sucedidas e realizadas. Nossas famílias representam o que há de melhor no resultado do trabalho duro e da ambição. Ele apontou em volta da sala. Temos aqui empreendedores que construíram empresas milionárias, médicos salvando vidas, advogados lutando por justiça, executivos dirigindo grandes corporações. Pessoas que arriscaram, foram além e nunca se contentaram com menos que a excelência. Então ele me olhou do outro lado da sala, com uma expressão quase de pena. Mas também somos gratos pelos familiares que contribuem de maneiras mais simples. Minha irmã Emma veio de Seattle para estar aqui hoje, mesmo com o custo sendo provavelmente um peso para o orçamento dela. Ela trabalha em supermercado, que é um trabalho honesto e humilde. Nem todo mundo pode ser CEO ou cirurgião, e está tudo bem com isso. Os aplausos foram educados, mas cheios de condescendência. Algumas pessoas me olharam com aquela simpatia que normalmente se dá a quem acabou de receber um diagnóstico terminal. Emma representa algo importante, continuou Marcos, animado com o discurso. No mundo obcecado por status e conquistas, ela nos lembra que existe dignidade no trabalho simples e valor em objetivos modestos. Ela está contente com a vida dela, e isso é admirável. O pai da Patrícia levantou-se, já animado pelo vinho. Um brinde a Emma, gritou. Por nos mostrar que felicidade não exige sucesso. A sala inteira ergueu as taças para mim como se eu fosse um cartaz de inspiração sobre superar limitações. Eu vi a pena nos olhos deles, misturada com alívio por seus filhos terem se saído melhor. Foi nesse momento que meu celular vibrou. Senhorita Anderson. A voz veio de um homem alto, em um terno preto impecável, que apareceu do meu lado sem que ninguém percebesse. David Martinez parecia exatamente o que era, ex-agente do serviço secreto, treinado para proteger líderes mundiais, agora responsável por proteger uma das executivas mais valiosas de Seattle. Sou David Martinez, sua chefe de segurança, continuou, falando alto bastante para que as mesas próximas ouvissem. Peço desculpas pela interrupção, mas temos uma situação urgente que exige sua atenção imediata. As conversas pararam. David tinha aquela presença que domina qualquer ambiente 1,90 de altura, postura alerta, terno caríssimo. Segurança, repetiu a senhora Whitfield, confusa. O helicóptero já está esperando no telhado, disse David com calma. Sua reunião das 9 com a equipe de Singapura não pode atrasar. A fusão com a T Industries fecha na segunda-feira de manhã e os mercados de Tóquio abrem em 3 horas. O Conselho aguarda sua aprovação final na aquisição de 1,8 bilhão de dólares. A taça de champanhe do Marcos escorregou da mão, quebrando no chão de mármore. Desculpem encurtar a noite, falei, me levantando e ajeitando o vestido mostarda horrível.
Tentei separar trabalho da família, mas infelizmente os mercados internacionais não respeitam horários de casamento. Emma, que diabos está acontecendo? Marcos segurou meu braço, a voz tremendo. David deu um passo à frente, sem ser agressivo, mas deixando claro que estava pronto para agir. Senhor, preciso que se afaste da senhorita Anderson. Senhorita Anderson, a voz da Patrícia saiu quase como um sussurro. Olhei em volta para todos aqueles rostos que passaram a noite inteira comentando minhas supostas falhas e limitações, como se eu não estivesse ali. Acho que devo explicar, falei. Meu nome é Emma Anderson e eu sou a fundadora e CEO da Anderson Global Logistics. Somos a maior empresa privada de gestão de cadeia de suprimentos da América do Norte, com operações em 47 países e faturamento anual de 4,2 bilhões de dólares. O silêncio foi total. O emprego de supermercado que o Marcos mencionou, foi assim que eu comecei. Trabalhei noites no Safeway por 3 anos enquanto construía meu primeiro centro de distribuição de dia. Queria entender cada detalhe: varejo de alimentos, comportamento do cliente, controle de estoque, logística de suprimentos, dinâmica entre funcionários. A maioria dos executivos aprende isso com consultores e planilhas. Eu aprendi passando produtos no caixa e repondo prateleiras. O rosto do Derek ficou totalmente branco. Hoje cuidamos da distribuição de cerca de 30% das empresas da Fortune 500, continuei. Walmart, Target, Kroger, Safeway. Se alguém comprou comida nos últimos 5 anos, há grandes chances de nossos sistemas terem levado esse alimento da fazenda até a prateleira. Revolucionamos a cadeia de frio para empresas farmacêuticas, criamos os algoritmos que otimizam as rotas de entrega da divisão de alimentos da Amazon e desenvolvemos os sistemas de gestão de estoque usados pelos maiores varejistas. A senhora Whitfield me olhava como se eu tivesse acabado de dizer que vinha de outro planeta. Minha empresa foi classificada pela Forbes em 47º lugar na lista das mulheres mais ricas que construíram sua própria fortuna, disse. Mas eu prefiro destacar que a Anderson Global emprega mais de 85 mil pessoas no mundo todo e está com emissão de carbono neutra há 3 anos seguidos. Patrícia foi a primeira a recuperar a voz. Marcos, você disse que ela trabalhava em supermercado. Ela trabalha, respondeu ele, parecendo não conseguir processar a informação. Ela me disse que trabalhava com varejo de alimentos. Varejo, logística de alimentos, corrigi com calma. Eu cuido da cadeia de suprimentos de praticamente todas as grandes redes de mercado da América do Norte, além da expansão na Europa e na Ásia. Quando falei que trabalhava com varejo de alimentos, quis dizer que eu estava mudando a forma como a comida sai do produtor e chega ao consumidor. O tio Richard encarava seu copo de uísque como se procurasse respostas ali dentro. A ajuda com o currículo que ofereci foi bem intencionada, falei. Mas, no fim, minha posição atual deu certo. David olhou para o relógio. Senhorita Anderson, precisamos realmente ir. A ligação com Singapura é crítica. A fusão com a Team Industries não pode esperar. Se perdermos essa janela, o acordo pode cair. São 18 mil empregos em risco. Claro. Virei-me para Marcos e Patrícia. Parabéns mais uma vez pelo casamento. Foi lindo, desejo toda felicidade a vocês dois. Espera, disse Marcos, segurando meu braço, e logo soltou quando David se moveu sutilmente. Emma, eu não entendo. Por que não nos contou? Por quê? Deixou a gente pensar. Contar o quê? Que eu era bem-sucedida, e importaria. Claro que importaria. Mesmo? Porque pelo que eu vi hoje, vocês pareciam bem confortáveis com a versão que criaram de quem eu era. A caridade da família. A que precisava de ajuda financeira. A irmã com dificuldade de aprendizado, limitada demais para ter conquistas reais. Nós nunca dissemos que você tinha dificuldade de aprendizado, protestou Derek. Você literalmente disse isso há 20 minutos no terraço, respondi. Junto com comentários sobre eu usar vale-refeição e sobre sentirem vergonha do meu carro. O pai de Patrícia ainda me olhava em choque. Você, de verdade? Você realmente dirige uma empresa bilionária? Ela está na lista da Forbes, alguém sussurrou no fundo da sala. Virei e vi uma das primas mais novas mostrando o celular, Emma Anderson, CEO da Anderson Global Logistics. Fortuna estimada em 2,3 bilhões de dólares.
Um murmúrio correu pelo salão como peças de dominó caindo. Isso não faz sentido, disse tia Susan, quase me acusando. Se você é tão rica, por que se veste tão simples? Por que dirige um carro velho? Por que vive como uma pessoa normal? Porque dinheiro não é a coisa mais importante da vida, respondi. Achei que fosse a família. Achei que estar presente para quem você ama era mais importante do que exibir fortuna. Achei que humildade diante do sucesso era uma virtude. Marcos balançava a cabeça. Mas você nos deixou pensar que estava lutando para sobreviver. Eu não deixei vocês pensar em nada, Marcos. Vocês assumiram. Todos vocês. Decidiram que porque eu não fico me gabando de conquistas em cada encontro de família, então eu não tinha nenhuma. Criaram uma história inteira sobre minha vida, com problemas financeiros que eu nunca tive e limitações que eu nunca mostrei, sem me perguntar diretamente o que eu realmente faço. Mas você disse que trabalhava em supermercado, protestou Patrícia. Eu disse que trabalhava com logística de varejo de alimentos. Quando mencionei gestão de cadeia de suprimentos, vocês apenas sorriram educadamente e trocaram de assunto. Quando falei sobre contratar funcionários, acharam que eu estava gerenciando um setor de mercado. Quando disse que viajava a trabalho, imaginaram que eram treinamentos em outras lojas. A sala estava totalmente silenciosa agora, todos digerindo o tamanho dos próprios julgamentos. Querem saber o que é engraçado? Continuei. Há 3 anos, quando faltei no Natal, vocês decidiram que era porque eu não tinha dinheiro para passagem de avião. A verdade é que eu estava em Tóquio negociando pessoalmente um contrato que trouxe 2.000 empregos de volta para os Estados Unidos. No ano passado, quando não fui ao casamento do Derek, vocês acharam que eu estava fazendo hora extra para pagar aluguel. Na verdade, eu estava na Alemanha abrindo nossa nova unidade, que hoje emprega 1.500 pessoas. Derek parecia que ia passar mal. Senhorita Anderson, interrompeu David com cuidado. O helicóptero? Perguntei. Ele assentiu. Eu realmente preciso ir. Singapura não espera. E tem muita gente dependendo de que esse acordo dê certo. Enquanto eu caminhava para a saída, a sala se abriu ao meu redor como se eu fosse realeza. As mesmas pessoas que me criticavam há 5 minutos agora me olhavam confusas e, com certeza, envergonhadas. Na porta, me virei uma última vez. Marcos, espero de verdade que você e Patrícia sejam muito felizes juntos. Casamento deve ser sobre amar alguém como ele é, não como você acha que ele deveria ser. Talvez isso seja algo para lembrar. O elevador até o terraço foi silencioso, só o som do jazz baixo tocando nas caixas. David segurou a porta quando saímos no heliponto, onde meu piloto já me esperava com as hélices girando. Como foi o casamento, senhora? David perguntou, quase gritando por causa do barulho. Educativo, respondi, prendendo o cinto e colocando o fone. Quando decolamos, vi gente reunida nas varandas do hotel, olhando para o helicóptero sem entender nada. Meu celular já vibrava com ligações e mensagens. Marcos, Derek, tia Susan, números desconhecidos. Desliguei o aparelho e fiquei olhando as luzes da cidade lá embaixo. Amanhã eu voltaria para as cadeias de suprimento, reuniões de conselho e as milhares de decisões que mantêm uma empresa global funcionando. Mas hoje foi um lembrete de por que eu sempre mantive esses mundos separados. Talvez fosse hora de parar de esconder quem eu me tornei. Talvez as pessoas que realmente importam fossem me amar mesmo assim. E quem não importa, bem, a aprovação delas nunca valeu tanto assim. Singapura, senhora? O piloto perguntou pelo fone. Na verdade, vamos passar no escritório primeiro. Quero trocar esse vestido. Ele é horrível, e tenho certeza de que a reunião em Singapura vai ser fotografada. David sorriu. Eu avisei que esse amarelo mostarda não era sua cor. Enquanto o horizonte de Seattle crescia à frente, percebi que estava sorrindo de verdade. Amanhã as notícias de negócios provavelmente falariam da minha saída de helicóptero de um casamento de família. Minha equipe de PR teria que lidar com os boatos de drama. Mas, naquela noite, pela primeira vez em anos, eu me sentia livre para ser exatamente quem eu era, bem-sucedida, realizada e sem mais vontade de esconder isso para deixar os outros confortáveis com suas suposições. O engraçado é que eu tinha gasto tanta energia tentando ser humilde que esqueci a diferença entre humildade e invisibilidade. Talvez fosse hora de deixar o mundo, inclusive minha família, ver o que eu realmente construí.
Afinal, a Anderson Global Logistics não revolucionou a gestão de cadeias de suprimento ficando em silêncio e esperando que alguém notasse.